Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso da HP 50G. E nessa aula nós vamos aprender como fazer as conversões nos sistemas de medida, né, entre as unidades dos sistemas de medida. A HP tem uma biblioteca bastante grande de unidades de medida, só ela não está separada em categorias, né? Ela não está separada em origem, por exemplo, ela não está separada do sistema internacional, do sistema britânico ou de outros sistemas de medida que eventualmente tenham aparecido ao longo da história, mas ela tem uma biblioteca bastante grande. Para a gente acessar essa biblioteca, basta usar aqui a segunda função laranja, ou seja, o Shift laranja, do botão 6, que diz Units, aqui ó. Então, clicamos ali, e aí ela mostra para nós uma biblioteca bastante grande de medições, né? Comprimento, área, volume, tempo, velocidade, massa, força. Então é só a gente selecionar. Para cada, olha, aqui ainda tem mais algumas, ó, energia, força, pressão, temperatura, corrente elétrica, ângulo, luz, radiação, viscosidade. Então, para a gente acessar, basta selecionar uma delas. Vamos supor aqui eu quero comprimento e aperto Enter. Olha só, ela coloca toda a lista dela de unidades de comprimento. E olha que é bastante grande, né? Tem algumas unidades até desconhecidas, como PC, por exemplo, que é Pica. Nós não usamos mais esse sistema de medição. Ó, corrente. Também a corrente já é uma medida que não é mais utilizada. Mas as principais estão aqui, ó, milhas, quilômetros, nanomilha, polegada, pé, jarda. Óbvio que os símbolozinhos vão estar em inglês, mas é fácil de se acostumar, né? Por exemplo, aqui, ó, metro, centímetro, milímetro, jarda, pé, polegada, né? E aí por aí vai. Muito bem. Para a gente acessar a conversão, que é o objetivo principal dessa aula, nós temos o método que é bem simples, né? É só você acessar o Convert, que já está aqui em cima também no mesmo botão 6, não por coincidência, né? Porque como eu falei nas aulas anteriores, a HP agrupa os botões por semelhança, né? Por tipo de operação, e unidades, não por coincidência, está junto com o Convert. Então, para a gente informar para ela que você quer que converta, é só acessar Shift branco e converte. Agora ela te pergunta, converter o que? Então, ela tem vários tipos de conversão, né? Então tem conversão trigonométrica, conversão de base, reescrita, conversão de matriz. E deixa eu ver se tem mais menuzinho aqui. Não, essa é só os 5 mesmo. Mas o que interessa para nós no momento, para essa aula, é o 1. Então eu vou apertar Enter novamente no 1. Agora ele perguntou que unidade que a gente quer converter, né? Então daí a gente vai selecionar a unidade de acordo com o nosso problema. Então, um primeiro exemplinho para a gente entender a ideia é converter 1,80 m, 1,8 metros, né, em pés. Pés, só para relembrar, a sigla é FT, que vem do inglês feet, que quer dizer pés. Então, para a gente acessar a conversão, basta eu clicar Shift branco, Convert. Agora, relembrando que eu quero converter unidades, né, que é o objetivo dessa aula. Enter. Agora ele pergunta, unidades de quê? Bom, tanto pé quanto metro são unidades de comprimento. Então, comprimento, 2. Vou baixar até o 2 e vou dar OK. Enter. Olha, então vai ser a ideia assim. Eu posso fazer a pré-seleção da unidade aqui, mas essa pré-seleção não interfere muito, ó, porque na prática o que acontece é que ela subentende que você já quer informar uma unidade. Então, para a gente melhorar o processo aqui, nós vamos acessar pelo menu Convert, mas nós vamos pedir Units, e aí na sequência nós vamos pedir Tools. Tools é ferramentas.
Então, que ferramenta que tem lá? Ferramenta Convert. Aí nós temos outras ferramentas aqui, mas algumas delas não são para conversão de unidades de medida, são para aquelas outras que eu falei agora há pouco, no menu anterior. Então eu vou selecionar Convert. Olha, o Convert aparece como uma função e, a exemplo do que já aconteceu nos modelos anteriores, uma função perde um argumento. O argumento dela é bastante simples. Basta eu informar na sequência em que ele está aqui, ó. Eu quero converter 1,8 metros em pés, eu vou informar assim, ó, 1,8. Agora, para eu colocar o metro aqui, eu posso digitar diretamente pelo teclado, lembrando aquela sequência com Shift branco para mudá-la para minúsculo, mas eu posso acessar ela pelo menu, porque de repente eu não lembro qual é a letra ou qual é o grupo de letras que forma a representação da unidade. Mas antes de eu colocar a letra ao lado do número, eu tenho que colocar underline. O underline está aqui junto com o menos, ó. Underline. Aí eu vou pedir units de novo. Vou pedir comprimento. Ok. Metro, porque eu quero converter 1,8 metros. Ok. Aí, para selecionar o segundo argumento, eu tenho que colocar vírgula. E tem que ser essa vírgula aqui. Por mais que de repente você tenha optado lá no começo por deixar o ponto sendo representado por vírgula, que também é possível, né? A vírgula que vale para a programação é essa aqui, ó. Tá? Então, vírgula. Aí, agora, como eu quero que ele converta em pé, a unidade que vai ser, a qual ela vai ser convertida, a unidade final, a gente sempre tem que colocar um underline pé. Agora vamos lá nas siglinhas de novo. Units, biblioteca de unidades, comprimento, ok. Eu quero que converta em FT, pé, ok. Olha só, então converter 1,80 m, 1,8 metros em pé. Aí o que vai ser convertido sempre recebe 1. Aí clicamos Enter. Então, 1,8 metros tem 5,90 pés, tem quase 6 pés, aí com uma proximidade bem boa. Agora, se você precisar, por exemplo, só saber quanto que é 1 metro vale quanto, é só você colocar 1 ali no comecinho, quer ver? Por exemplo, 1 quilômetro tem quantas jardas? Jarda, só para fixar, o símbolozinho é YD, porque ele vem do inglês, né? É uma das unidades de medida de origem britânica, e é yard em inglês, né? Então, eu quero saber 1 quilômetro tem quantas jardas, porque de repente eu estou tentando simplesmente localizar qual é a taxa de conversão, qual é a relação entre uma unidade e outra, né? Então, basta eu fazer o mesmo processo novamente, só que colocando 1 e 1, colocando tanto um aqui quanto um no outro. Então, vamos novamente para o Convert. Deixa eu apertar ON aqui para limpar as opções. Existe uma técnicazinha para a gente limpar todos os processos anteriormente postos na calculadora, mas eu vou falar em outro momento, né? Vamos supor que de repente você está fazendo um resultado que está dando distorcido. Isso é sinal que tem alguma coisa anterior ali, pré-programada na calculadora, que de repente está causando alguma distorção. Aí você tem um processo que você mata todos os sistemas anteriores, todas as operações pré-determinadas anteriormente, tá? Mas isso eu falo em outro momento. Aí então, geralmente a gente aperta ON, ele já acaba limpando o último, pelo menos, da pilha. E aí eu quero, então, convert units, ok, ferramentas, ok, convert, ok. E eu quero converter, então, eu quero saber quantos quilômetros, 1 quilômetro tem quantas jardas. 1 quilômetro, então, underline.
Agora eu vou fazer o processo usando o teclado direto aqui, porque se é uma unidade que você conhece, que você trabalha corriqueiramente, não tem por que você perder todo aquele tempo. Vocês viram que é um menu que é fácil de acessar, mas requer uma sequência um pouco maior de teclas. Eu posso usar o menu, o teclado alfabético. Então eu sei que quilômetro é km, então eu vou usar alfa shift branco para ele mudar para minúsculo, né? K, M, opa, shift branco, M, olha lá, KM, então não tive que acessar todo o menu, vírgula, 1, underline, yard, que já veio aqui dizendo para mim que era YD, né? Então, alfa, branco, Y, alfa, branco, D. Então beleza, lá, 1 km tem quantas jardas? Olha lá, tem 1093 jardas, ó. Tá ok? Aí, o que pode acontecer de repente é você estar tentando converter unidades que... O único erro que pode aparecer aqui é você estar tentando converter unidades que não são da mesma família, né? Que não são para a mesma grandeza. Tentar, por exemplo, converter 1 litro em quilômetro. Não vai acontecer, né? Não tem como. São medidas diferentes. Ou tentar converter uma unidade que não é da mesma grandeza. Tentar converter uma unidade de comprimento para uma unidade de força, por exemplo. Né? Então aí você vai ter uma mensagem de erro. Então, por exemplo, se você quisesse converter 10 newton em metro, que é um absurdo, né? Que não tem qualquer possibilidade de você converter, porque newton mede força, metro mede comprimento, mas se você solicitar para ela, olha o que vai acontecer. Units, Tools, Convert, 10, underline, Newton. Newton o símbolo é em maiúsculo, então eu posso acessar diretamente o menu o numérico daqui, ou alfabético, perdão, daqui. Então não precisei trocar para minúsculo, vírgula, em metro. Se eu quero converter em metro, eu coloco 1, como eu já falei anteriormente nessa aula. Então, underline, alfa, minúsculo, metro, enter. Olha o que ela diz, ó. Inconsistent units, quer dizer, teve um erro. Não são unidades de mesma natureza, não servem para medir a mesma coisa, então não tem como ela converter. Então ela vai informar para você quando você estiver cometendo algum erro bizarro como esse de tentar converter unidades que não são de mesma grandeza. Tá ok? Então essa foi a nossa aula sobre conversão entre os sistemas de unidades de medida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.